Fala, meu povo, tudo certo? Tranquilidade total. Vamos embora e conversar sobre o Leão da Ilha do Retiro, meus amigos. Zagueiro tá de saída, outro zagueiro tá chegando, o maior rolo, meus amigos. O zagueiro que tá de saída aí, a gente vai conversar um pouco mais, é Marcelo Aju. Tudo indica que está de saída do Sport. Vou dar minha opinião, não gostei muito dessa notícia não. E o outro, meus amigos, é a questão aí de um zagueiro chegando do Palmeiras. Isso mesmo, o Sport está para contratar um zagueiro, vou trazer a fonte, tudo certinho e mais detalhes sobre esse atleta. E um ponto importante, meus amigos, mudanças no Campeonato Brasileiro. Vou informar para vocês, vai afetar o esporte diretamente essas mudanças que irão acontecer. Mas bora lá, meus amigos, se tu é torcedor fiel do Sport Clube do Recife, o maior do Nordeste, já se inscreve aí para tu ficar por dentro de tudo, todas as notícias quentíssimas sobre o Sport Clube do Recife. Mas vamos embora aí pro vídeo para não ficar muita conversa. Bora lá. Vamos lá, meus amigos, vamos começar aqui conversando rapidamente sobre essas mudanças do Campeonato Brasileiro. Haverão, meus amigos, duas mudanças no Campeonato Brasileiro a partir de 2027. Ainda está sendo conversado na comissão, mas tudo indica que vai ter essas mudanças. A primeira mudança, vamos lá. Os números de gringos que estão jogando no Campeonato Brasileiro. Exatamente, que estão jogando aqui no Brasil. O que vai afetar o esporte. A gente sabe, meus amigos, que hoje pode se contratar 9 estrangeiros, pode contratar até mais, mas só 9 podem ser relacionados para o jogo. Estão querendo reduzir drasticamente, mas a ideia é que ano após ano vá caindo cada vez mais e tem aí pelo menos de 4 a 5 o máximo de estrangeiros relacionados para o jogo. O Sport vai poder contratar quantos ele quiser, o Sport pode contratar 30, mas para ser relacionado para o jogo, hoje só pode 9. No ano passado, até o ano passado, podiam até 5 e agora pode 9. Mas agora, meus amigos, vai ser reduzido drasticamente. Esse é o primeiro ponto. Beleza? O outro ponto, Jax, qual é o segundo ponto? Tem logo que vai afetar o esporte. Números de clubes que sobem da Série B para a Série A e clubes que caem da Série A para a Série B. Os clubes do eixo, eu digo logo que não tem nada a ver com os clubes do Nordeste, não é o Sport que está querendo, mas são os clubes do eixo que estão querendo reduzir. Hoje, como a gente sabe, cai 4 clubes e sobem 4 clubes, da Série A para a Série B, da Série B para a Série A. E estão querendo reduzir para o início de 2027 que caiam apenas 3 clubes e subam apenas 3 também. Cai 3, sobem 3 e no futuro vão querer deixar feito antigamente era. Só sobem 2 e só caem 2. Beleza? O ponto é esse, as mudanças são essas. O que vai prejudicar o esporte, na minha opinião, é a questão dos gringos. O esporte está contratando muito gringo, também tem a questão do Fortaleza contratando também, e isso foi um escape do esporte e do Fortaleza para sair dessa inflação. Que os jogadores meia boca do Brasil, a realidade é essa, estão querendo receber 500 mil, 600, 700 mil, e os clubes estão dizendo, não, tem gringo melhor lá fora, só a questão de adaptação, e está vindo agora para o Campeonato Brasileiro e principalmente para o esporte. O esporte contratou 8 gringos. O esporte tem 8 gringos no seu plantel. E a gente está vendo que os gringos estão dando o que falar, está ficando bem. E os clubes não estão gostando, junto com empresários de jogadores brasileiros, estão apertando. Então, para mim, isso é um erro. Teria que deixar a mercê dos clubes. Se o clube quer ter 20 gringos, o problema é deles. Quer botar só gringo para jogar, o problema deles. São jogadores, são profissionais, não tem nada que a CBF e a comissão está interferindo. Essa é a minha opinião. Deixa a tua opinião também aí nos comentários que eu vou responder todo mundo. O próximo ponto, meus amigos. Vamos conversar sobre o jogador que está de saída. Marcelo Aju está de saída, o zagueiro. Na minha opinião, erro, mas eu vou conversar sobre isso um pouquinho na frente. Mas bora para a matéria para vocês verem a fonte que está trazendo isso e qual clube Marcelo Aju está indo. Vamos lá. Vamos lá, meus amigos. Como vocês estão vendo aí, a matéria do GE. Sport acerta a renovação por mais 2 anos com Marcelo Aju. Prata da casa interessa o Atlético Mineiro, não é o Atlético, tá, pessoal? É o Atlético. Na verdade, se pronuncia Atlético, que é de Minas Gerais também. Zagueiro começou o ano como titular no Pernambucano, mas não atua há um mês. Equipe de São José do Rei
tem um jogador no radar para jogar a Série B do Brasileiro. O Atlético saiu da Série C o ano passado e está jogando a Série B. Descendo mais um pouco, meus amigos. Marcelo Aju e Sport dividirão parceria por mais tempo. O zagueiro prata da casa, titular no início da temporada, acertou a renovação com o rubro-negro até o final de 2027. Apurou o GE. O contrato anterior do jogador encerrava ao final desta temporada, mas o clube e a gente chegaram ao denominador comum pela prorrogação. Segundo consta, em nota oficial do Leão, publicada em 2024, o antigo vínculo de Aju seria estendido mediante a gatilhos alcançados, sem especificar àquela altura quais seriam os gatilhos. A gente vai até aqui, tá, pessoal? O que acontece, meus amigos? Para quem não entende, vou falar rapidamente aqui sobre Marcelo Aju. Em 2023, Marcelo Aju, ele se destacou no esporte, tá? Ele se destacou na base, na copinha. Mas, meus amigos, ele colocou o esporte na justiça, foi o maior rolo. O esporte conseguiu ganhar. O atleta pediu, na verdade, ele, o empresário dele, para quebrar o vínculo com o esporte. Marcelo Aju ficou no esporte, o esporte segurou ele, mas começou a emprestar o atleta por conta disso. Porque ele pediu uma multa, porque ele pediu para o esporte rescindir com ele e pediu essa rescisão, botou na Justiça do Trabalho e a Justiça deu causa ganha para o esporte, porque ele estava dizendo que não estava com vínculo, que o esporte não estava pagando FGTS dele. E tudo mentira. O esporte foi lá e mostrou que estava pagando tudo certinho, estava tudo alinhado com a Ju. E a Ju tinha uma grande possibilidade naquele ano de ir para o profissional. Já estava no radar do esporte, que foi um ano bem turbulento do esporte por falta de zagueiros. E ele, para mim, é um excelente zagueiro. Mas Marcelo Aju botou o esporte na justiça, o esporte começou a emprestar ele. Esse ano, ele voltou para o esporte e o esporte pegou o atleta e já colocou no profissional. Os primeiros 3 jogos do pernambucano, Marcelo Aju foi titular absoluto. Mas depois, Pepa não gostou tanto do atleta e deixou ele mais no banco. Mas aí o esporte agora está querendo, como vocês estão vendo, está querendo renovar com o atleta, na verdade, renovou com o jogador e o atleta está indo para o Atlético. Isso é questão de detalhes. Minha opinião sobre isso. Marcelo Aju é 10 mil vezes melhor do que Antônio Carlos. Não tem comparação. Você dá oportunidade a Antônio Carlos e não dá o cara da base. O atleta jogou alguns jogos aí no profissional, até com o Pepa mesmo, e não fez nada que dissesse assim, não, ele tem que ser banco, o Antônio Carlos é melhor. O Antônio Carlos, pelo contrário, deu o gol do jogador do Náutico, foi a maior lambança no jogo contra o Náutico. Não está jogando nada, é um jogador muito fraco e está aí como titular alguns jogos, né? Como titular de alguns jogos, agora que está saindo mais nesses 3 últimos jogos, mas até o jogo mesmo contra o Operário ele foi titular absoluto. E Marcelo Aju nem sequer entra no segundo tempo. Mas na minha opinião, Marcelo Aju tem que ficar no esporte, se o esporte emprestar, vai fazer a mesma coisa de Chico. Vai emprestar, daqui a pouco vai estar pegando o jogador de volta. Porque entre Antônio Carlos e Marcelo Aju, eu particularmente já tinha dispensado de Antônio Carlos e emprestar para outro clube e ficaria com Marcelo Aju. Mas esse não é entendimento da cúpula do esporte. Mas bora lá, gente, se entender e qual é esse jogador que está chegando. Vamos lá e também para a fonte desse jogador aí, Kaique Navas. Bora lá. Vamos lá, meus amigos. Como vocês estão vendo aí, a fonte é Portal do Palmeirense. O amigo trouxe aí dizendo: o zagueiro do Palmeiras muda destino e pode assinar com o esporte a qualquer momento. Ele informa que antes, como possível reforço do Red Bull Bragantino, zagueiro do Palmeiras pode trocar a rota e acabar indo para o esporte. No caso, indo parar no esporte. O jogador em questão é Kaique Naves, cria das categorias de base Alviverde, que agora está na mira do time pernambucano. As conversas entre o Verdão e o Braga acontecem há algum tempo. Entretanto, a agremiação de Bragança Paulista não chegou a fazer uma proposta oficial. Diante deste cenário certo, o rubro-negro entrou na jogada e abriu tratativas para contratar o defensor de 22 anos de idade, conforme informação do portal do Nosso Palestra. Meus amigos, um jogador com a mesma idade de Marcelo Aju. Mas bora descendo para vocês verem aí o valor do atleta. Bora lá. O desejo da diretoria alviverde
em um primeiro momento, é liberar o atleta em definitivo, mediante o pagamento de 6 milhões de euros, cerca de 37,5 milhões de reais na cotação atual. Embora essa seja a preferência, não está descartada a possibilidade de empréstimo com opção de compra ao final do vínculo. A gente vai até aí, tá, pessoal? Vamos lá. Eu não entendo o esporte, de verdade, eu não entendo algumas decisões que estão feitas dentro do esporte. Você tem um jogador da categoria de base, Marcelo Aju tem 23 anos, o Kaique aí tem 22, mas o jogador Marcelo Aju, 23 anos, já jogou profissional em vários outros clubes e o esporte vai lá atrás de um jogador da base do Palmeiras emprestado para poder jogar uma Série A para dar mais minutagem, porque ele está saindo do Palmeiras, porque ele não está ganhando minutagem. A mesma coisa que Marcelo Aju, que a gente acabou de falar, está saindo do esporte porque não tem questão de minutagem, vai para jogar no Atlético, aí o esporte vai pegar um jogador do Palmeiras, vai colocar lá para jogar. E o atleta, meus amigos, ele custa 37 milhões de reais. E a gente sabe que o que vai acontecer vai ser o seguinte: o esporte vai pegar o atleta vai ficar no clube até o final do ano e se destacar um pouco, é obrigado a comprar. A maioria dos contratos é com obrigação de compra. Então o esporte vai lá. Vamos supor que é a metade do preço. Vamos supor que o atleta aí está em 15 milhões, 15, 16 milhões de reais. É caro se você já tem um jogador da sua base, você tem que fazer a sua base jogar para você vender e não trazer um jogador do Palmeiras, fazer como vitrine e colocar aí no bolso do Palmeiras 20 ou até mesmo os 37 milhões de reais. Eu particularmente não entendo e eu não contrataria esse jogador. Não sei o que passa na cabeça da diretoria do esporte. Na verdade, eu acho que eu e você, a gente não sabe de nada. Quem sabe de tudo são eles. Beleza, mas meus amigos, deixa aí tua opinião sobre esse jogador do esporte que está chegando, sobre a saída de Marcelo Aju. Deixa aí tua opinião que eu vou responder todo mundo, beleza? Tamo junto e até a próxima.